Olá, Bruna, boa tarde. Oi, João. Tudo Boa bom? tarde, bom início de noite, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bom, João. O pessoal está se conectando aqui. Eu quero primeiro te agradecer por participar dessa live com a gente. Eu sei que o seu tempo é super precioso, super corrido, né? Ainda mais agora. Bem corrido, mas todos temos o tempo bem corrido, creio eu, nesta altura. Sim, a gente está vivendo um momento muito diferente, né? A nossa ideia aqui, João, é gerar o conteúdo para os nossos seguidores, não só do Instagram, mas principalmente do LinkedIn, a partir do exemplo e do case que a Shep é, né, em termos de portfólio de projeto, de espaço de trabalho e de uma disrupção de um modelo de escritório que existia, uma ideia que partiu de você. Então, a gente sempre fala sobre essa ação ser top-down, ou seja, vir de cima, vir do CEO, se possível. A gente tem hoje entre os cases colaborativos, flexíveis, rotativos, enfim, a Shep como um grande modelo de sucesso. Como ele foi entregue agora em dezembro, nenhum de nós esperava ou imaginava encontrar essa pandemia no início desse ano, mas a gente já tem conversado um pouco com o seu time sobre como foi importante esse movimento que você criou antes mesmo de saber que existiria o Covid. A gente quer contar e contribuir para esse mercado que está com muitas dúvidas, né, de como trabalhar a partir daqui. Uhum. Antes da gente começar a falar do projeto, eu queria que você contasse um pouco para o nosso público sobre a Shep. O que a Shep faz, o que o trabalho da Shep faz em relação principalmente à sustentabilidade, ao meio ambiente, como vocês já são uma marca que se posiciona rumando ao futuro cada vez mais. Você pode contar um pouquinho para quem está te assistindo o que é a Shep? Claro que sim. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu vou começar por me apresentar. Eu sou o João. Como todos entendem pelo meu sotaque, eu não sou paulista, sou lisboeta. Eu venho de Lisboa, Portugal, e vivo nesta fantástica cidade e neste fantástico país há mais de 6 anos. A Shep é uma multinacional de capitais australianos, nasceu na Austrália depois da Segunda Guerra Mundial, e é uma empresa que se dedica a alugar plataformas para a logística, para entregar bens e produtos através da sua logística. Basicamente, somos bem conhecidos no mundo inteiro, porque a Shep está presente em mais de 60 países, pelos seus pallets azuis. O que é um pallet? É uma estrutura de madeira que consegue fazer chegar o leite, o detergente, o arroz, todos aqueles produtos que nós vimos nos mercados, eles chegam através de uma estrutura chamada pallet. E a Shep o que faz é alugar esses equipamentos aos nossos clientes e depois vai coletar esses equipamentos quando eles estão vazios no varejo, vai-os levar para os nossos centros de serviço e ele vai ser higienizado, classificado, reparado, se necessário, para disponibilizar para outros clientes, em outra cidade ou em outro país. E isto tem um papel muito importante na cadeia de abastecimento, porque para que os produtos cheguem até às lojas onde nós chegamos e fazemos a nossa compra, o produto, desde o processo de manufatura com os seus ingredientes, até chegar aí, tem um longo processo e tem que ter um caminho ágil e facilitador, do qual a Shep faz parte e é expert a nível mundial. É uma companhia com um foco muito grande em sustentabilidade. Fomos considerados agora, este ano, a companhia mais sustentável do mundo. O ano passado tínhamos conseguido o segundo lugar a nível mundial. Este ano fomos considerados os mais sustentáveis do mundo. Somos uma companhia de economia circular há muitos anos, uma expressão que está muito em voga hoje no mercado, economia circular, mas basicamente é isso que nós fazemos de uma forma muito simples. Fantástico. Eu imagino que nesse momento em que a gente está falando de consumo dos itens básicos, até houve um primeiro momento de uma corrida, né, aos locais de abastecimento, aos mercados e farmácia. Eu imagino que nesse momento vocês tenham tido uma alta demanda, né, pela atividade, né, de vocês. Exato, Como foi? exatamente. O que aconteceu foi que nós, a partir de meio de março, quando a situação se agravou no Brasil,
E nós, sendo uma multinacional, como eu referi antes, com presença em 60 países, já tínhamos a experiência daquilo que já tinha acontecido com algumas semanas de antecedência em outras regiões do mundo e principalmente na Europa. Então nós começámos a preparar um plano de que estivéssemos preparados para poder atender, porque sabíamos que quando o momento de decidir por períodos de quarentena de algumas entidades oficiais, ou que os números começassem a crescer e as pessoas se começassem a fechar em casa, nós íamos ter um aumento de demanda por uma questão um pouco até de pânico. As pessoas vão para casa, mas primeiro compram muito para não terem que sair de casa durante algum tempo, porque não sabem quanto tempo vão ter que ficar em casa. Então nós tivemos um pico de demanda muito, muito grande na segunda e na terceira semana de março. Essa demanda continua forte, porque continuamos a assistir a que as pessoas continuam a fazer uma compra, não tão forte como no início, porque primeiro houve aquela ideia de vamos estocar produto para não sairmos, e agora as pessoas estão adaptando-se ao final destas semanas em casa, estão a fazer um pouco a reposição dos seus estoques que têm na sua casa. Mas os produtos de consumo, os produtos alimentares, produtos de higiene, continuam com uma demanda muito, muito forte. E o grande esforço, e eu tenho que agradecer aqui publicamente a todos os meus colegas, pelo esforço que todos estamos a fazer para conseguirmos atender os nossos clientes aqui no Brasil, da mesma forma como estamos a atender em qualquer parte do mundo. E isso é de aplaudir. E eu curvo-me de agradecimento a todos os meus colegas pelo grande esforço que eles estão a fazer por isso. Fantástico, eu acho é muito importante escutar, né? Quem está aí na conexão entre quem produz e quem consome, que vocês já tinham uma base de preparo por um histórico maior de outras experiências no mundo, né? Essa pandemia pegou todo mundo, o Brasil é um pouco novato nisso, né? O Brasil está com 8 semanas, na Europa vamos com 14 semanas, em alguns países, 16 semanas noutros, então ainda nos falta campo para percorrer aqui no Brasil. Sim, né? A gente é um cenário um pouco incerto. Um ponto que para nós é muito importante, João, nós temos no case da Shep, né? No escritório que nós fizemos para vocês, um contato inicial e uma iniciativa sua muito forte, muito presente no histórico do desenvolvimento desse projeto, sobre mudar um formato que era mais conservador, engessado, de um escritório onde as pessoas tinham lugar fixo, tinha muitas salas grandes, tinha uma separação por hierarquias, e você foi para um local menor, mesmo assim muito espaçoso para aquele time, ou seja, você não reduziu o seu time. A gente criou espaços amplos e colaborativos e muito diferentes do que você tinha, as tipologias, né, que a gente aplicou. Você abriu o caminho para que a gente fizesse workshop com as pessoas, para que a gente treinasse os colaboradores e contasse num grande evento a função dos espaços. Então a gente entende você como um exemplo a ser seguido de como fazer a mudança do espaço, porque agora quem queria e quem não queria vai ter que mudar essa relação. Eu queria que você contasse aqui para quem está assistindo a gente o porquê da sua iniciativa em fazer uma mudança de um escritório grande, em que as posições eram em L, as pessoas tinham mais espaço, as pessoas tinham uma distância da hierarquia. Por que você quis trazer isso para o seu modelo que hoje vocês ocupam da Shep? Ok. Vou só fazer aqui um parêntese inicial, que é... eu cheguei na Shep do Brasil em outubro de 2018, ok? Embora eu esteja no Brasil há 6 anos, eu estava a trabalhar para outra empresa do grupo e eu só cheguei na Shep do Brasil em outubro de 2018. Eu, quando cheguei na Shep, um dos objetivos que eu tinha em minha mente era quebrar barreiras e juntar as várias pessoas para que a Shep do Brasil não fosse diferentes departamentos, mas sim um único time. Okay? E o escritório que nós tínhamos, que estava dividido em 2 pisos, embora tivesse mais área, porque tinha praticamente mais de 1000 metros quadrados, tinha uma série de barreiras. Primeiro tinha uma barreira física, que era estar o staff dividido entre 2 pisos.
E depois tinha as barreiras que um escritório tradicional, e eu não tenho nada contra o escritório tradicional, mas o escritório de toda a nossa vida, com gabinetes, com uma série de barreiras, em que as hierarquias estão fechadas numa sala e, mesmo que trabalhem de porta aberta, acaba por existir uma barreira. Então, o que eu pretendi foi colocar toda a gente na mesma plataforma. Então, o objetivo foi procurar um espaço onde coubéssemos todos e que tivesse o mínimo de barreiras possíveis. E o mínimo de barreiras possíveis era não ter espaços privados para nenhuma hierarquia. E você, Bruna, sabe que a sala que me está destinada a mim é uma sala de reuniões que está disponível no Outlook da companhia. Se alguém quiser marcar uma reunião lá, pode marcar lá uma reunião. É uma sala onde eu trabalho, mas eu também trabalho no Open Space e trabalho nas outras salas de reuniões. E a ideia foi termos uma área bem ampla, bem aberta, bem espaçosa, onde cada um se pudesse sentar e trabalhar no mesmo conforto que qualquer outro colega, independentemente da sua hierarquia, e sem lugar marcado. Temos muito poucos lugares marcados, só por uma questão de confidencialidade do trabalho, que foi considerado que era efetivamente confidencial, que é uma parte da área de recursos humanos e é uma parte da área financeira. Todas as outras posições, inclusive a minha, podem se sentar em qualquer um dos lugares, em qualquer dia da semana. O que é que isto leva a acontecer? Leva que você hoje senta-se com o seu colega da área financeira e amanhã você vai se sentar com o seu colega da área comercial. E você hoje vai interagir com ele. Então, as barreiras de departamento deixam de existir. E esse era o principal objetivo que eu queria colocar. O outro objetivo era colocar toda a gente ao mesmo nível. Somos todos iguais. Não é por eu ser o diretor-geral da companhia que as minhas ideias são melhores do que a da minha colega de facilities, que está na recepção e que faz um trabalho com tanta responsabilidade como a minha. A cabeça dela é igual à minha. Somos ambos seres humanos. Todos pensamos e todos temos ideias. Então, essa foi a filosofia que eu quis trazer para dentro da Chefe do Brasil. Para podermos todos pensar e todos podermos discutir. E todos conseguimos perceber, porque quando você trabalha ao lado de um colega distinto, todos os dias, você percebe as dores que o outro colega tem. Então, a sua área, o seu departamento, não é mais importante do que o outro departamento. Você tem as suas prioridades e o seu colega tem as prioridades dele. Mas o que nós temos que fazer é conjugar as prioridades para conseguir ter um resultado ainda melhor. E isso só se consegue quando todos começam a partilhar as coisas. E a escutar e a compartilhar ideias. Porque quando você trabalha ao lado de um colega hoje de finanças e você percebe que há um problema, por exemplo, com gerir o faturamento que saiu num dia e tem a data de limite de pagamento dos clientes num outro dia, você percebe que vai ter que dar uma ajuda nessa parte para que os clientes tenham consciência de que aquele é o dia limite para pagar. Se você está a trabalhar com um colega de logística que tem um problema em arranjar caminhões a toda a hora para conseguir entregar a todos os clientes, e se você trabalhar na área comercial, se calhar você vai ligar para o cliente e pedir a ele que tenha um pouco mais de flexibilidade. Ou você vai pedir ao cliente que gere uma janela horária que lhe permita você poder ajudar o seu colega de logística. Isto são coisas que você só consegue fazer quando o espaço físico o permite. Porque senão você fica envolvido no seu dia, porque os dias de toda a gente são muito intensos. E você fica a viver no seu mundo, com as suas preocupações, com as suas prioridades. E você só vai discutir isso quando tem uma reunião de equipe. Então, ali estamos permanentemente em reunião e permanentemente em discussão. E isto não é necessário mudarmos, não é necessário ter um layout especial para uma companhia de logística e de prestação de serviços como a nossa. Nós não somos uma empresa de criatividade, não somos uma empresa de marketing que se podia aceitar isso à primeira ideia. Somos uma empresa de prestação de serviços na área de logística. E isto também funciona. E funciona muito melhor. E os resultados é que desde que mudamos o escritório, passámos a ser muito mais operacionais. E isso vejo pelos meus colegas. E vejo agora pelas 8 semanas que levamos de trabalho em casa, porque ontem começámos a 8ª semana que a Chefe do Brasil, com o seu staff administrativo, está todo em casa, por uma decisão da companhia, de proteger os seus colaboradores. Nós vimos hoje que quando fazemos conferências telefónicas, e fazemos com regularidade graças à organização dos recursos humanos de juntar as pessoas,
e fazemos isso com uma regularidade. A cada 2 semanas fazemos uma conferência de 1 hora para falar de tudo e de nada. E é para as pessoas falarem, não é para as hierarquias falarem, é para as pessoas falarem. Aí fala o João e não fala o diretor-geral. Okay? Aí fala a Edna e não fala os recursos humanos. Aí fala a Maybe e não fala os facilities. Para dizermos como estamos a passar os dias e o que é que estamos a fazer e quais são as coisas que nos preocupam. E uma das coisas que temos ouvido é as saudades do escritório. Porque estamos há 8 semanas sem poder ir no escritório. Não é? Então isso gera essa situação engraçada. Okay? Sim. Como que foi, João? Você falou sobre sair de uma dinâmica em que as pessoas trabalhavam muito individualmente. A gente teve esse movimento, a gente gosta de falar que vai haver uma parábola, de certa forma, porque havia um movimento que as pessoas estavam muito isoladas nesse formato, que é o formato até que você encontrou, em que eu estou aqui no meu mundo, no meu dia, e eu não estou colaborando tanto. E aí a gente foi para uma situação muito colaborativa, em que a gente vem trabalhando essa integração nos escritórios, principalmente a questão de não ter um lugar fixo marcado, né? E agora a gente vai voltar um pouco para um cenário de um certo distanciamento. Mas enquanto a gente ainda está nessa parábola de que o colaborativo ele está acontecendo porque as ferramentas digitais estão permitindo isso, eu gostaria que você nos falasse como foi a sua transição, a transição de todos os seus times para casa, para o home office. Quanto tempo levou e quais foram as facilidades que você encontrou, já que as pessoas já estavam circulando sem lugar marcado? Foi rápido isso? Foi rápido. Eu quando cheguei na chefe do Brasil, nós não tínhamos uma política de home office, ok? E tínhamos alguns problemas, em outubro de 2018, tínhamos alguns problemas de implementar home office, não pela cultura das hierarquias, mas até por uma questão logística, porque nem todas as pessoas tinham laptops. Então, uma das coisas que eu fiz foi, e isso foi uma decisão que veio dos recursos humanos internacionalmente e de uma alteração de cultura que houve na própria região Latam, com a chegada de um presidente que tinha chegado pouco antes de mim na Latam, que é o David Cuenca, de trabalharmos o home office. Eu tenho um princípio de que a mim não me importa onde a pessoa está a trabalhar. Eu não tenho que me preocupar onde a pessoa está a trabalhar. Eu tenho que me preocupar se a pessoa está a produzir ou não está a produzir e se eu a posso ajudar para que ela produza. Okay? Se a pessoa está a trabalhar em casa ou está a trabalhar no escritório, a mim é completamente indiferente. Isso para mim, eu não preciso estar a ver as pessoas que trabalham comigo. Isso não faz parte da minha cultura. Okay? E creio que não vai fazer parte daqui para a frente, para quem ainda não se habituou, agora habituou-se de choque com esta situação. Então, nós fizemos uma alteração que foi procurar atribuir laptops a toda a gente para podermos aplicar uma política de home office. Essa política de home office foi implementada durante o ano 2019, no início do ano 2019, e começámos com um dia por semana. E há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, porque há casas que se adaptam, cada um tem a sua residência e tem as suas condições, e tem as suas condições para poder trabalhar ou não poder trabalhar durante o dia e ser produtivo. Quando começou esta situação toda, e em função da experiência que nós já trazíamos da Europa, o comitê diretivo da Brambles tomou uma decisão de dar uma liberdade aos presidentes regionais de decretar o home office ou não em função da situação da região. E eu recordo-me que na famosa Sexta-feira 13, que é uma data que as pessoas gostam muito de recordar, e hoje é Sexta-feira 13, era uma Sexta-feira 13 de março, ainda não tínhamos tomado a decisão, mas já estávamos a ver que os números estavam a subir muito. E eu, depois do almoço, antes de tomarmos a decisão, eu passei pelo Open Space e fui falando com as pessoas todas e pedi às pessoas que levassem os laptops, os notebooks para casa. Os seus computadores, pelo menos levassem os seus computadores. Foi isso que eu pedi. Olha, levem os computadores porque eu não sei o que é que vai acontecer durante o fim de semana. E a realidade é que no domingo decidimos aplicar o home office na região toda da Latam. E foi domingo por volta das 7 horas da tarde e começámos imediatamente a contactar toda a gente para que na segunda-feira ninguém fosse para o trabalho. E foi a adaptação. Foi de choque. Ou seja, aquilo que era o home office de um dia por semana passou a ser o home office de 5 dias por semana.
E a primeira semana foi para alguns de choque, para outros de adaptação e para outros de prazer. Temos todos os gostos e creio que em todas as empresas isto acontece, ok? Agora, o que nós temos que fazer é continuar a manter o contacto com os nossos colegas todos. E uma das coisas que fazemos na empresa é quando estamos em conference calls, porque hoje parece que trabalhamos num call center, porque passamos o dia inteiro com isto, e assim, olhar para um celular, ou olhar para um note, para uma câmara de um note. Uma das coisas que eu incentivo todas as pessoas é ligarem as câmaras. Por vezes até brinco, e brincadeira à parte, só digo, podem ligar a câmara desde que não estejam pelados, por favor, porque já vimos algumas coisas aí nas redes sociais, de algumas situações caricatas nas conferências telefónicas. Então, Já acontece. Então, até hoje na Chef ainda não aconteceu, felizmente, mas fazemos isso para quê? Para quebrar mais uma barreira. Porque uma coisa é ouvir a voz, a outra coisa é eu estar a olhar para você aqui. Okay? Eu estou a vê-la a você. E você está-me a ver a mim. E isso é importante, porque há pessoas que hoje vivem sozinhas, há pessoas que têm as suas determinadas angústias, há pessoas que lidam mais positivamente ou menos positivamente com esta situação de estar tantos dias fechados. E creio que isso é algo importante, é quebrarmos cada vez mais a barreira, que é ligarmos as câmaras. Mas foi fácil. Sim. Sim, acho que é só o movimento de guardar o laptop na mala e ir para casa, né? Basicamente, vocês não precisaram fazer mais nenhuma adaptação. Todas as empresas para quem a gente desenvolve projeto, a sensação de se o home office é positivo ou não varia do cotidiano da pessoa, varia da estrutura que ela tem em casa, né? Varia do nível de distração que ela pode ter ou de conforto que ela pode ter. O legal é que, nesse momento, a gente está num distanciamento forçado, né? Mas a verdade é que a gente ter a opção de quando precisa, de quando é importante, por exemplo, num dia em que a pessoa vai se desgastar demais no trânsito, ou no dia que ela precisa trabalhar um pouco mais focada, ou relacionar algum compromisso pessoal próximo à casa dela, ao trabalho, e essa logística de repente, no médico, voltar, ir para o trabalho vai dificultar muito o dia dela. Ela ter a alternativa de ir para casa é fantástico, né? Mas, de fato, realmente precisa haver essa compreensão das lideranças de que estar aos olhos dos líderes não significa necessariamente produtividade. A produtividade é o resultado que você entrega, né? E uma coisa que a gente criou na Chef, né, que eu acho que vai ser muito vantajosa para quando vocês voltarem, é que nós fizemos aquelas áreas colaborativas e individuais que elas são amplas, que elas são bem abertas. Quando a gente fala desse momento pós-Covid, a gente fala sobre não confinar muitos espaços e que dá para essas pessoas a alternativa de não quero trabalhar numa mesa comum ou não quero trabalhar muito próxima porque as pessoas estão do lado, mas se não tem uma estrutura em casa ou um momento em casa que consiga se concentrar, ela tem na Chep hoje no projeto vários espaços variados. Uma das tipologias que a gente aplicou para vocês, João, que está sendo altamente recomendada, inclusive nos últimos relatórios das empresas de pesquisa a gente tem visto, é a questão desse pool de lockers, ou seja, a pessoa chegar com uma mochila que circulou pela cidade, que andou no transporte público, que infelizmente agora a gente vai ficar mais atento ao contágio, ela diretamente vai e guarda no armário dela. Ela não fica rodando pela empresa, ela não apoia na mesa, não apoia na cadeira. Então, é esse tipo de locker que a gente criou, tirando o gaveteiro e nesse pool concentrado ali onde as pessoas vão, guardam e aí vão trabalhar no espaço, a gente entende como um dos pontos de sucesso e de acerto, né? Porque a gente tirou ele do meio das estações, que existe também esse modelo, que é perto das estações, e colocou num local que, inclusive, está numa rota de áreas onde as pessoas podem fazer a higiene, porque a gente entra na Chep, tem os banheiros, tem a copa, a pessoa consegue lavar a mão, consegue fazer a higiene para entrar naquele espaço, guarda a mochila e vai trabalhar, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, os lockers é mais um dos pormenores de sucesso do escritório. E eu convido a quem está a assistir a esta live que depois veja a página
do Estúdio BR no LinkedIn, onde consegue ver as fotos do nosso escritório e consegue ver alguns dos detalhes. Os lockers era algo crítico, porque se nós não queríamos lugares marcados, eu com os lockers quis atingir dois objetivos. Primeiro, era não ter os lugares marcados, e quando você não tem os lugares não tem gaveteiros, não há possibilidade de você deixar nada naquele sítio. Ok? Essa é uma grande vantagem de não haver lugar marcado. E, por outro lado, tem uma questão de segurança no qual a nossa empresa é crítica. Okay? Nós temos uma tolerância zero com acidentes com os nossos colaboradores. E temos que ser proativos em nos protegermos e proteger os nossos colegas. Então, quando você deixa uma mochila junto ao pé de uma mesa ou junto à sua cadeira, você facilmente poderá ter um acidente de tropeçar na mochila ou de alguém tropeçar na mochila, cair e se machucar. Okay? E isso também era algo que eu queria evitar a todo custo. Então, hoje, com esta situação agora da pandemia, ainda temos mais um benefício, que é aqueles objetos que você traz da rua vão ficar ali. E vão ficar ali onde você tem, hoje, já, antes desta situação toda acontecer, já tinha álcool gel, mas você, ao mesmo tempo, está próximo dos banheiros onde você pode se ir higienizar imediatamente. Okay? Então, essa parte é um dos grandes detalhes que o escritório tem, assim como as mesas conjuntas na área aberta para reuniões, que as pessoas não precisam de estar fechadas, portanto, estão dentro do open space. Como vocês veem, quando estamos numa live, podemos ter a nossa filha, vamos ter os cachorros a latir, pode acontecer estas coisas todas. Esta é mais uma das vantagens do home office, é adaptarmos a estas situações. Sim, sim. E para muitas pessoas é difícil de se habituarem a isso. Ao fim de 8 semanas, nós já é natural. Eu adoro. Ok. Eu tenho a vantagem de, às vezes, não conseguir ter a hora de almoço completa, e a minha filha consegue-me trazer alguma coisa para eu comer no meio da conferência telefónica. O que é uma outra vantagem, que nós no trabalho não temos essa vantagem. Okay? Mais uma Ninguém socorre a gente no trabalho, exatamente, João. Ninguém socorre. Mas pronto, à parte, creio que o escritório, para a situação que nós vamos viver a seguir, e a situação que vamos viver a seguir estou bastante convencido que vai haver um receio de muita gente em voltar a frequentar os espaços da forma como frequentavam, seja o local de trabalho, seja o restaurante, seja o transporte público. Nós vamos ver uma mudança cultural, ok? E vamos a ver, creio que de uma forma bastante rápida, porque as pessoas vão se querer proteger, porque o valor da vida é algo que toda a gente mede numa escala muito elevada. Sim. E então eu creio que vamos ver essa mudança. E o novo escritório, com todos aqueles espaços que foram criados graças à vossa expertise e que ajudaram a traduzir nas ideias que eu tinha na minha cabeça aquela realidade que nós temos ali, é que as pessoas hoje já não irão para as salas de reuniões, provavelmente, mas vão para aquelas mesas que estão centrais ou vão para aquelas mesas altas com muito mais facilidade. E tenho quase a certeza absoluta que o auditório vai dar direito à discussão, porque temos um auditório, para quem não conhece o nosso escritório e não viu as fotos, temos um auditório espetacular, pequenino, mas espetacular, que permite o staff todo estar dentro do auditório de uma forma confortável a assistir a uma apresentação, feito com pallets, ok? E creio que o auditório vai ser um dos espaços, porque é bastante espaçoso, vai ser um dos espaços que vai ser ocupado para se trabalhar em algumas horas. E não só para fazer apresentações de equipas ou fazer apresentações de projetos, como ele hoje em dia ou como ele até hoje em dia foi utilizado na maior parte das vezes. Sim, e assim, eu pensei muito nesse auditório que a gente fez, né? Ele tem um formato de fórum e foi fantástico poder usar o pallet de vocês. A gente fez um estofado, ele é todo colorido, trabalhamos a acústica, tem muito paisagismo nele.
E quando a gente olha em metros cúbicos de área que esse auditório ocupa, ele tem uma circulação de ventilação, ele tem uma circulação de espaço para que as pessoas fiquem lá muito melhor do que uma área fechada. Então, isso que você falou é muito importante, João. A gente está orientando os nossos clientes sobre uma sala de reunião onde antes iam 8 pessoas, hoje vai precisar ir 4. E aí, o que você faz para substituir essa reunião? Você vai para as áreas abertas. E que é um ponto muito forte desse projeto. A gente tem perto das estações de trabalho, essas mesas flexíveis de reunião, que tem toda a tecnologia, que tem toda a iluminação dedicada, é do lado das áreas de staff, mas se você medir o ar que circula ali e como isso não confina as pessoas em termos de saúde, isso vai ser muito positivo para vocês, porque é o que você falou, as pessoas vão ter medo de se fechar numa sala com os colegas. Imagine numa situação daqui a alguns meses que tem um colega um pouco gripado, como quem está ali do lado dele não vai ficar com receio de entrar numa sala fechada? Isso pode gerar até um conflito interno. Então, para Exatamente. que as pessoas possam se reunir num ambiente amplo. E o fórum que a gente fez para vocês, essa área de reunião, de auditório que a gente fez para vocês, ela tem um braço, uma extensão que vai até a copa, que vai ali para uma área de um café, que dá mais amplitude ainda, e ela chega no ponto de higiene, que é conectado com os banheiros, com a copa, para que as pessoas tenham essa lembrança, tenham essa memória de, olha, deixa eu lavar a mão a cada 1 hora, deixa eu me higienizar, já que eu encostei em outros espaços. Então, esse ponto que você tocou do projeto, a gente tem certeza que, assim como esse pool de lockers, a praça que a gente fez para vocês com esse auditório, ela é fantástica para as reuniões a partir daqui, né? E, inclusive, o que você falou, não é mais reunião de grandes grupos, são menores grupos também usarem esse espaço, né? Exatamente. Inclusive, pessoas que queiram ter um pouco mais de espaço vão para aquele local ali trabalhar com muito mais facilidade. Creio eu. Estou convencidíssimo disso. Assim como a área da Copa, que é uma área bem ampla e bem agradável, tenho a certeza que vai ser muito mais utilizado porque as pessoas... E essas atitudes vão serem louvadas, porque a pessoa está a demonstrar que quer ter o seu próprio... ter um pouquinho mais de espaço e se sentir mais confortável fisicamente. E essas atitudes têm que ser gratificadas e têm que ser reconhecidas, porque cada um vai reagir e cada um está a reagir de acordo com as suas crenças e com os seus medos, em função da informação que tem ou que não tem. O espaço de trabalho tem que transmitir a confiança para que a pessoa se sinta confortável. Em primeiro lugar, mas que ao mesmo tempo lhe permita ter o seu próprio um distanciamento, se for necessário. E dentro do nosso novo escritório, isso é possível perfeitamente. Isso é muita área, afinal nós reduzimos francamente a área, comparado com o outro escritório, e hoje a sensação que temos é de espaço, ao contrário do anterior escritório, que a sensação que tínhamos era de enclausurados, de fechados, de barreira. Hoje não temos isso, felizmente. Você vê que é engraçado, né? Houve uma redução de área, essas pessoas ainda têm um espaço amplo, não está super adensado, houve uma redução de área, mas a sensação de amplitude, de uma circulação maior do ar, de espaços mais abertos, ela é muito significativa, né? Existe esse segredo da gente medir. Primeiro, se livrar um pouco de armazenamento, né? Então, a gente tem um cliente recentemente que ele tirou toneladas de itens que ele não precisava no escritório. Nós ganhamos 120 metros quadrados para construir áreas colaborativas, só de tirar armário do projeto que ele gostaria de levar, e a gente falou, vamos mudar esse conceito. E aí você ganha um espaço muito, muito mais amplo, mesmo com o mesmo número de pessoas e uma área menor, né? E aí a gente deixou o pé direito aberto, com aquela laje aparente maravilhosa. As pessoas não sabem, mas isso também auxilia a circulação do ar, né? É claro que há uma manutenção do ar-condicionado que tem que ser feita agora cada vez mais vezes ao ano, né? Talvez trimestralmente ou bimestralmente. Mas o fato da gente ter esse pé direito duplo alto e esse ar circulando, o tratamento desse ar e o quanto a gente não está proliferando tanto aí, enfim, né, vírus ou bactérias, é muito importante. Então, é aquilo que eu te falei, é um case que a gente acha que precisa ser ouvido, precisa ser contado, porque é um projeto do qual a gente se orgulha muito, mas tudo que houve de medida ali para receber esses espaços
disruptivos veio de cima. E é o que você falou, você chegou querendo quebrar alguns paradigmas. E eu acho que o resultado disso está justamente em as pessoas estarem sentindo falta de estar no escritório. Nós, eu como representante aqui da Estúdio BR, eu fico muito feliz de ouvir, né? Que, olha, a gente fez um projeto do qual as pessoas estão sentindo falta. Porque é ruim, né, quando você trabalha num ambiente que você não gosta, você não quer ir para lá, você não se anima a ir para lá, né? Você preferia estar em casa. Então, essa informação sua, ela é realmente muito importante. Você tem algo a compartilhar com a gente sobre como vai ser o retorno de vocês? Você já tem alguma previsão de que movimento que vocês vão fazer para voltar? O que eu posso dizer é que nós hoje não temos data para voltar. Nós vamos seguir as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ok? E o que a Organização Mundial de Saúde nos disser é aquilo e que nos indicar é aquilo que nós vamos começar a praticar. E é aquilo que vamos implementar. Nós não temos hoje uma data para voltar ao escritório. Essa data não está definida e não está próxima. Estou convencido que não está próxima, todavia. Eu creio que nós ainda vamos ter umas boas semanas pela frente de estarmos confinados. Na Chef do Brasil vamos estar, porque a segurança das nossas pessoas é crítico, é o primeiro ponto. Nós na empresa não começamos nenhuma reunião sem primeiro falar de segurança. Se temos uma reunião dentro do escritório, explicamos quais são os pontos de emergência, se houver alguma situação, se disparar algum alarme, quem é a pessoa que vai acompanhar e quem é a pessoa que não vai acompanhar os visitantes. E os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores todos, são incentivados a identificarem pontos de potencial risco. Então, numa situação destas, ninguém dentro da empresa vai assumir a loucura de voltar para o escritório, porque nós hoje somos produtivos. O que eu hoje peço aos meus colegas é que reservem no Outlook a vossa hora de almoço, porque senão vocês ficam sentados ad eterno, passam a hora de almoço e vocês não pararam. Portanto, o que eu peço a eles todos, e nas reuniões que nós fazemos, ainda agora a última que fizemos, foi, olha, reservem a vossa hora de almoço para não aceitarem conferências telefónicas, para não aceitarem reuniões, que é para vocês pararem um pouquinho. Porque isso é importante. Porque depois você está dentro do seu próprio espaço, de onde você não sai, onde você dorme, se higieniza, trabalha, se alimenta, e por vezes o espaço é bem pequeno. Okay? Há uns mais pequenos do que outros. E se você não reserva o seu próprio espaço para ter os seus próprios tempos, isso não vai funcionar bem no tempo. Hoje estamos a funcionar bem e estamos com todas as limitações, como vocês viram, a minha filha passou aqui, eu tenho cachorros lá, temos que nos habituar a trabalhar com isso. Quando voltarmos ao escritório, vamos voltar com regras muito, muito claras. Isso não tenho a menor das dúvidas dentro da empresa, que essa vai ser as diretrizes de volta ao escritório, têm que ser muito bem pensadas para reduzir o risco o máximo possível. Hoje conseguimos eliminar o risco pedindo às pessoas para estarem em casa. A partir do momento que tivemos que sair à rua, nós temos que ter a confiança de que quando saímos para a rua e nos vamos expor a estar com outras pessoas, de que os riscos estão o máximo mitigados possíveis. Então, a volta ao trabalho, a volta ao escritório físico, é algo que vai ter que ser pensado. Vai ter que ser em espaço, ok? Ou seja, não vão todas as pessoas no primeiro dia, garantidamente. Provavelmente as regras de home office vão ser alargadas, isso não está definido, mas é muito provável que em vez de termos um dia por semana, passemos a ter mais tempo por semana. Tal como eu disse, eu não me preocupo onde é que a pessoa está a trabalhar. Eu preocupo-me se a pessoa não está a trabalhar, entender porque é que não está a trabalhar. Ela pode estar à minha frente e não estar a trabalhar. E ela pode estar em casa e ser muito mais eficaz do que estar à minha frente. Sim. Então, aquilo que vai acontecer na volta vai ser diferente. O mundo vai ser diferente. E a forma de trabalharmos vai ser diferente. Temos um espaço físico que nos permita termos uma segurança extra, como temos hoje no nosso escritório, e graças a você, Bruna, e ao projeto do seu time que idealizou aquilo e pôs no papel aquilo que eu tinha,
que eu tinha pensado e que trazia de algumas ideias de alguns escritórios que nós já tínhamos na Europa, isso permite que nós consigamos ir fazer um trabalho mais confortável e com menos riscos. Por exemplo, no anterior escritório, com todos aqueles gabinetes, o risco ia ser elevadíssimo. Então, eu não poderia ter gerentes fechados dentro dos escritórios, dentro das suas próprias salas. Iríamos ter que ainda trabalhar, não teríamos tanto espaço para trabalhar porque estávamos um pouco amontoados, face a tanta barreira física para criar tantos gabinetes. Ia ser uma dor de cabeça bem pior do que aquela que temos hoje. Hoje não temos uma dor de cabeça. Hoje provavelmente o que vamos ter é as salas de reuniões muito menos ocupadas, e as nossas salas de reuniões são pequenas, foram idealizadas para 6 pessoas, no máximo, podendo ser duas salas serem juntas e dá para 12 pessoas, mas o máximo, e hoje em dia as reuniões não levam mais do que 6 pessoas. Aliás, ela já foi idealizada até porque vocês nos deram esse histórico, e nós fizemos uma análise interna e percebemos que não é assim. As reuniões físicas hoje cada vez têm menos pessoas fisicamente. E nós conseguimos ter as reuniões sem termos que estar próximo um do outro. Neste momento estamos sem barreira um com o outro. Mas você está a muitos quilómetros de mim e eu estou a muitos quilómetros de si. E não é por isso que não interagimos. O meu chefe está a 9.000 quilómetros de mim neste momento. Okay? E eu consigo falar com ele a qualquer hora do dia. Eu sempre me habituei a trabalhar assim. A minha hierarquia está a milhares de quilómetros de mim, ou centenas de quilómetros de mim. Quando eu estava em Portugal, a minha hierarquia estava em Madrid, a 600 quilómetros. E não foi por isso que eu deixei de ser produtivo, eu não deixei de ser produtivo. Eu não preciso de estar ao lado da pessoa. E é isso que nós vamos ter que nos habituar no futuro. E se o escritório fisicamente permitir isso, que quando nós estamos no escritório ainda conseguimos ter menos barreiras, isso é o mundo perfeito. E será o mundo perfeito. É isso, porque o não estar próximo, né, não significa que não significa que você está fora daquele escritório. Às vezes você está no mesmo escritório, a 100 metros de distância de alguém, ou seja, você gera uma segurança maior, tem um distanciamento e vocês estão participando de uma mesma reunião. Agora, imagina essa situação num escritório que não tem áreas para abrigar esse distanciamento, né? Então, é um projeto muito feliz mesmo, porque a gente tem aí pelo menos 7 ou 8 tipologias de espaços diferentes, onde as pessoas podem se instalar que não são a mesa de trabalho. E isso vai gerar, então, a exemplo, né? Se a gente tem hoje uma área de 40%, 50% do seu escritório que é destinada à estação de trabalho comum, mesmo que rotativa, e os outros 60%, 50% são para essas áreas colaborativas e áreas de apoio, a gente aumenta significativamente essas áreas de trabalho, quando essas áreas colaborativas e de apoio, elas são dinâmicas e elas são variadas. Então, a gente sai de 50% de áreas possíveis para trabalhar focado ou trabalhar numa reunião, como a gente está fazendo, e a gente passa aí na Shep, pela medida que a gente fez, a 80% da área que vocês têm locada possíveis para uma pessoa sentar e trabalhar, em áreas muito variadas. Então, a gente aproveita cada centímetro quadrado desse espaço, sabendo que, é o que você falou, eu não preciso estar do seu lado para estar numa reunião com você, eu não preciso estar do seu lado para estar sendo produtivo. E eu também não significa, o distanciamento não significa ir para minha casa, significa que ali dentro daquele escritório, eu estou usando um espaço maior para as pessoas poderem se distribuir, né? Exatamente. Exatamente. A gente acha que esse é um ponto muito forte, né? Quem conhece o projeto, tem várias fotos. Junto com esse vídeo, a gente vai divulgar mais fotos de vocês, porque a gente tem muitas, temos vídeos. Recentemente teve uma reportagem lá, a Record teve no escritório. Enfim, existem muitos aspectos bacanas, né? Mas para que as pessoas olhem como é amplo, apesar da gente estar reforçando, olha, foi uma redução de área, mas como é amplo, né? Como isso vai poder auxiliar. E para mim vai ser muito importante, João, se a gente puder encerrar essa live com você dando um parecer de CEO mesmo, a gente vê essa horizontalidade forte que você tem no escritório, mas a gente sabe que você tem uma posição de liderança perante a marca mundialmente, né, para representar esses seus colegas de trabalho aqui do Brasil. E eu queria que você entendesse que muitos líderes vão assistir essa live. Eu tenho uma série de clientes procurando a gente já para resolver questões que você resolveu no seu projeto.
E eu queria que você, se pudesse dar um parecer final aqui para a gente sobre como startar esse movimento e como o que você acha que é importante que as pessoas tenham em mente para não voltar para o escritório cometendo erros que, primeiro, não são produtivos, segundo, numa segunda pandemia, porque dizem que vão ter outra, vão gerar muito trabalho e custo, e que terceiro, que possam permitir aí essa relação de cuidar das pessoas que você na Shep, que a Shep como marca tem. Se você puder dar para a gente aí um panorama, uma dica, se a gente puder dizer assim, para aqueles líderes que estão assistindo a gente, que vão continuar assistindo essa live. Olha, é que eu gosto muito de falar, e a dica pode ser um pouco extensa. Por favor. Acima de tudo, um projeto destes fica barato. Um projeto destes tem um retorno muito maior do que qualquer tipo do que qualquer investimento que seja realizado. E o investimento não é assim tão pesado quanto isso, ok? E não precisamos de escolher materiais de luxo, não precisamos de escolher a primeira marca, não precisamos. E isso, a equipa da Bruna fez um trabalho espetacular nessa área. De nos ajudar, e hoje temos um escritório verdadeiramente espetacular, muito confortável. Agora, qual é o passo para dar? Eu creio e eu continuo a acreditar que as empresas têm um logo, mas as empresas são feitas pelas pessoas que trabalham dentro delas. Quando nós trabalhamos em conjunto, sem barreiras, nós somos imbatíveis. O ser humano é imbatível. Quando nós começamos a criar barreiras, nós começamos a ficar frágeis. Então, ter um escritório que tenha o mínimo de barreiras físicas possíveis permite que as pessoas olhem para mim, não vejam como você diz o CEO, ou o country manager, ou o presidente, vejam o João. Olha, o João está ali. E isso é muito importante. Porque como veem o João, vão ver o Clayton, vão ver o André, vão ver o Rodney, vão ver a Paula, vão ver o Marcelo, vão ver o Ricardo, vão ver todos os meus colegas que uns ou outros têm mais ou menos responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Trabalhar numa empresa é fazer parte de uma equipa. As empresas só existem porque para atingirmos determinados resultados não conseguimos fazê-los sozinhos. Quando nós nos fechamos nas nossas salas, nós estamos a ser a antítese da empresa. Okay? E é nisto que eu continuo a acreditar. Depois de muitos anos de experiência, esta é uma ideia que eu não abandono e não vou nunca abandonar. Porque até hoje não há prova em contrário disto. Quando nós nos fechamos sobre nós próprios, os resultados são bem piores do que aquilo que discutirmos ideias, buscar soluções distintas, falar com os nossos clientes, eliminar barreiras. Quando nós eliminamos barreiras, é muito mais fácil de atingir as metas. Quando nós temos um escritório que fisicamente permite isso e incentiva isso, ainda mais fácil é. Porque a barreira está muitas vezes aqui. Não, eu não vou falar com ele. Não, aquele ali é o gerente. Não, aquele é o diretor. Eu não posso ir falar com ele. Isto tem um processo. Não, eu vou fazer um documento e um projeto para depois apresentar ao subordinado dele para ver se eu depois posso... As pessoas aproximarem-se e discutirem, não tem problema absolutamente nenhum. Não tem problema absolutamente nenhum. E quando você tem um escritório como aquele que vocês conseguiram concretizar das ideias que nós tínhamos e pôr em prática, é muito mais fácil. Eu hoje sinto-me ao lado de qualquer um dos meus colegas. Eu hoje brinco com qualquer um dos meus colegas. Porquê? Porque eu não tenho barreiras. Eu não estou fechado na minha sala, longe de tudo e de todos, porque eu não quero ter ruído, porque eu não gosto de ter as pessoas ao meu lado. Isso não vai levar absolutamente a nada. As pessoas que não pensam assim, é meio caminho andado para fazerem essa mudança. E as pessoas que pensam ao contrário, no dia em que experimentarem, vão perceber que afinal não é assim tão difícil. E é muito mais agradável. E que o retorno próprio para a própria empresa é muito mais eficaz. Porque as pessoas são muito mais produtivas. Assim, as pessoas brincam todas umas com as outras.
Porque é mais fácil brincarem todos uns com os outros. É muito mais fácil todos nos ajudarmos uns aos outros. Porque quer queiramos, quer não, trabalhar num escritório destes, depois também precisa que haja algumas alterações de hábitos, ok? Isto é tudo muito bonito, mas depois também é preciso fazer algumas adaptações. Por exemplo, se há pessoas que gostam de levar muito perfume, ou terem um perfume muito intenso, precisam terem atenção que estão num ambiente totalmente aberto e que algum dos colegas pode ficar incomodado com o cheiro intenso do perfume. Quando a pessoa está a ouvir música com fones, é preciso ter cuidado com o tom da música que está nos fones, porque pode estar a incomodar o colega que está ao lado. Sim. Pois, tem estes pequenos ajustes, mas isto são ajustes perfeitamente normais. É preciso ter atenção quando os colegas ao lado podem estar a falar com um cliente, ou podem estar a falar com um fornecedor, ou podem estar a falar com quem seja, estão ao telefone. É preciso ter atenção quando levantamos o tom de voz ou quando falamos, para que não intervenha na call. Embora, no nosso escritório, existe aquilo que nós chamamos as cabines telefónicas, que são salas pequeninas, como se fosse uma cabine telefónica, mas você fica sentado para poder fazer a sua conferência telefónica com a maior das privacidades. Insonorizada, totalmente insonorizada, e que você tem a sua total privacidade. Okay? Nós temos no escritório hoje, temos áreas de profundas privacidade, de total privacidade, que não tínhamos sequer no escritório antigo, por incrível que pareça. Okay? Então, esta mudança é uma mudança que facilita a eliminar barreiras dentro da sua equipa, da sua empresa, porque você não vai compartimentar os departamentos e os departamentos precisam uns dos outros. Porque a empresa funciona porque tem vários departamentos que estão focados em determinadas prioridades. Mas se os departamentos não interagirem uns com os outros, nenhum deles vai atingir o resultado da companhia. Porque o resultado da companhia é o conjunto do resultado de todos. E isso é muito importante, você eliminar as barreiras. Okay? Não sei se me expliquei bem, porque se você não me interromper, eu vou continuar a falar. Não, perfeitamente. O Instagram, ele dá 1 hora de live. Eu, por mim, ficava 7 dias aqui falando com você, porque você tem muito conteúdo para passar para a gente. Foi muito importante você citar que precisa haver essa integração. Tem muita gente com medo de voltar para o modelo em que todo mundo se fecha por conta da pandemia, mas assim, a gente não vai deixar de andar na rua, a gente não vai deixar de frequentar restaurante, o que muda é o comportamento. E o que você falou, né? Nem ninguém vai se trancar em casa para sempre, mas o que você falou é importante. As pessoas precisam compartilhar, elas precisam estar próximas, mas até por questão de saúde e segurança, precisa ter um espaço pronto para isso, porque não dá para ser todo mundo confinado. Não dá para ser todo mundo apertado, porque a gente criou 200 salas de reunião e ocupou espaço e as pessoas acabam ficando apertadinhas no que sobrou. Então, é uma soma, né, de entender que a colaboração não vai mudar, que as medidas de segurança e de saúde vão existir e vão dobrar. Eu estou instalando, tem cliente que a gente está instalando pia perto de área de trabalho, porque o banheiro fica longe, as pessoas precisam lavar a mão com mais frequência. Então, muita coisa vai mudar, mas assim, não vamos rumar, ninguém vai dar um passo para trás para se fechar em sala. Até porque você vai estar na sua sala, alguém vai entrar para falar com você e aquele ar vai ficar confinado ali dentro. Isso não é seguro também, né? Se você olhar desse ponto de vista, não faz o menor sentido. Então, todas as pontuações foram muito importantes. Eu te agradeço muito, João, por enfim, essa aula que você deu para a gente sobre liderança horizontal, sobre a importância das pessoas e o valor que vocês deram realmente para esse projeto. A gente viu isso desde o primeiro minuto que a gente começou a trabalhar com vocês nesse projeto, por isso que eu te digo que você é um grande exemplo. E eu quero agradecer muito aqui em nome da Estúdio BR Arquitetura, dizer que a gente tem muito orgulho do projeto de vocês, a gente admira muito vocês, toda a sua equipe, você, e desejar aí muito sucesso e muita boa sorte nos próximos caminhos que a gente, de uma certa forma, está no novo futuro agora, né? E eu tenho certeza que vamos todos passar por isso e sair disso reinventados, né? É verdade, é verdade. Eu agradeço, mas eu transmito o seu agradecimento e quero partilhar com a equipa que efetivamente depois trabalhou no projeto, que foi a Edna, que foi a Camila, que foi a Maybe, que foi o Tiago na parte de informática, que foi o Ricardo Simonian e a equipa financeira para meter o modelo todo, para podermos ter os OKs todos, para que tudo funcionasse.
que foi o Gustavo, que também ajudou a procurar alguns dos fornecedores. Todos os meus colegas é que depois fizeram um elo de ligação com vocês, depois de eu transmitir a ideia. Ó, eu preciso disto, pode-me ajudar? E tivemos a sorte de encontrar vocês, que conseguiram traduzir naquilo que é aquele escritório que nós temos orgulho e que a mim me dá uma sensação de orgulho ainda mais agradável quando o elevador para no nosso piso e as pessoas que não vão para aquele piso olham e dizem assim, bolas, este escritório é bem bonito, olha lá. E eu saio dali com um sorriso sempre do elevador, porque, muito obrigado, foi um prazer estar aqui a partilhar as ideias. Sempre que houver disponibilidade, aqui estarei, junto com a minha equipa. Tenho a certeza absoluta que qualquer um dos meus colegas pode partilhar as ideias da sua própria experiência. E obrigado ao Estúdio BR por aquilo que conseguiu ajudar a concretizar. Muito obrigada, João. Obrigado. Muito sucesso aí para você. Obrigada pelo seu tempo. A gente se fala em breve. Beleza. Obrigado. Para vocês também. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada, Obrigado. tchau, tchau. Boa noite a Boa todos. noite.